Fala, meu povo! Muito boa tarde para você que está aqui ligadinho na BMC News. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Gasolina sobe, responde por quase 1/3 da alta do IPCA 15 em novembro. A Apvida anuncia a compra de hospital em Belo Horizonte. Rússia volta a receber carne brasileira após realizar vistoria sanitária do país. Tudo isso e muito mais agora no BMC Estoque. E o meu boa tarde vai para ela, minha companheira de todos os dias, Hanna Beltrão. Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel Morales. Quase Animada. Alexandre Cabral, né, com essa abertura de hoje. Gostei, né? Quintou, né, gente? Toda vez que chega quinta-feira, o povo fica atacado por aqui. O pessoal até falando aqui no chat, o MPK, programa misturado. É isso mesmo, assim que a gente gosta, né? Mas a gente, é claro, a gente brinca bastante aqui, mas a gente vai, né? A gente sabe falar sério também, né, Daniel? A gente vai falar sobre os principais assuntos que estão movimentando o mercado hoje também, com o Gilvan Bueno, né, que o Daniel acabou de falar, gestor educacional da Órama, e também teremos os gráficos separados pelo Alex André, que sempre traz um panorama e um olhar mais profundo em relação aos mercados, tanto do Brasil quanto do mercado lá fora. Bom, vamos começar então, né? Falando mais um pouquinho aí como é que estão os números aqui no Brasil, né, Dani? É isso aí, Hanna. Vamos lá, que a gente já está com o mapa do calor aí do Profit Pro da Nelogica já aberto, então a gente já começa com o Ibovespa. O Ibovespa vai subindo agora 1,60% aos 106.190 pontos. Vamos então aos papéis nesse momento, que já estão aqui na nossa tela. Mais papéis verdes do que vermelhos nesta quinta-feira. A gente tem aqui Banco do Brasil com mais 4,66%, o Petri 4 com 4,37%, 44% agora, Cirela 4,14%, Gafisa 3,37%, tem Embraer com mais 2,82%, MRV 2,80%, Eco Rodovias 2,73%, tem Lojas Americanas, Semig, Itaúsa, Gerdau Met, Gerdau, tem Bradesco, tem Suzano Papel, tem Ambev, tem Uzi Minas, tudo subindo nesse momento. Companhia Siderúrgica Nacional, 1,31. E tem também os que estão em queda. Os que estão em queda tem só 4 aqui, mas eu vou olhar aqui que é mais fácil. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 papéis em queda nesse momento. Citando aqui Intermédica, Rapvida, Marfrig, Vale, Natura, JBS, Bradespar e Sul América estão caindo nesse momento. Eu só deixei na ordem aqui para mim, para ficar mais fácil a leitura. E Redditor agora. Agora a Redditor, que estava estável, começou a cair agora também. Mais um aqui caindo, 0,25%. E o dólar caindo, 0,59% aos R$ 5,56. Hanna Beltrão. Vamos seguindo, então, trazendo mais atualizações para quem está nos acompanhando agora, almoçando, lanchando na rua, indo para o trabalho, indo para qualquer lugar, contanto que você esteja nos acompanhando aqui. Vamos lá, então, recapitular como é que as bolsas asiáticas fecharam nessa quinta-feira. Vamos dar uma olhada aqui. Hang Seng fechou em alta de 0,22%, Xangai fechou em queda de 0,24% e Nikkei lá no Japão fechou em alta de 0,67%. Quando a gente dá uma olhada aqui nas bolsas europeias, DAX na Alemanha está operando agora em alta de 0,26%, FTSE no Reino Unido 0,29% de alta também, CAC na França sobe 0,41% e o índice Eurostoxx sobe também 0,41%. Já no cenário aqui das bolsas norte-americanas, Dow Jones está com uma leve queda aí de 0,03%. Depois, S&P 500 tem alta de 0,23% e Nasdaq sobe aqui agora 0,44%.
Quando a gente vem dar uma olhada aqui rapidinho no barril do petróleo, o petróleo Brent está agora caindo, né? Tanto o petróleo Brent quanto o WTI, eles estão recuando agora. O petróleo Brent já recua 0,33% e é comercializado então a $81 o barril. E o petróleo WTI também está caindo aí 0,52% de queda, é comercializado então a $77 o barril. É isso aí, a gente segue então com o BMC Estoque, com as notícias. Então a gente começa então com a Hapvida, que anunciou a compra do Hospital Octaviano Neves em Belo Horizonte. O valor foi de cerca de R$150 milhões, incluindo dívida. O negócio envolve a aquisição de pelo menos 73%, podendo chegar a 100% da mantenedora do hospital. O preço refere-se aí a R$134 milhões, considerando 100% da companhia, mais 16 milhões de dívida. Em fato relevante ao mercado, a companhia afirmou que a transação é sinérgica do ponto de vista operacional, uma vez que a Hapvida possui atualmente cerca de 320 mil beneficiários em planos de saúde na região. E o CAD aprovou sem restrições a incorporação da Mosaico, dona do Buscapé, Bom de Faro e o Zoom pelo Banco Pan. Como resultado da operação, o capital social da Mosaico vai passar a ser 100% detido pelo Banco Pan. Com o negócio, as duas empresas pretendem complementar a oferta de serviços aos 12,4 milhões de clientes do Banco Pan e aos 22 milhões de usuários mensais das plataformas da Mosaico. Segundo o parecer do CAD, como justificativa para realizar a operação, as requerentes explicam que o Banco Pan pretende expandir a oferta de produtos e serviços a consumidores por meio da agregação de um marketplace em sua plataforma. Da mesma forma, a operação representa uma boa oportunidade para a Mosaico em ter aí como acionista um agente com expertise financeiro para agregar valor aos seus produtos e serviços, bem como expandir a sua base de clientes. Vamos agora sim estamos conectados com a Giovanna Locatelli. Vamos agora ao nosso giro internacional, porque o governo norte-americano colocou 12 empresas de tecnologia chinesa em uma lista negra. Os Estados Unidos acreditam aí que essas companhias estariam coletando informações sigilosas do país. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso com a Giovanna Locatelli, que está de olho nesse assunto. Boa tarde, Giovanna. Mais uma acusação de espionagem do governo americano já não é uma novidade, né? É verdade, Hanna. Boa tarde a você, a Daniel e a todos que nos acompanham. Bom, além de roubo de informações, a acusação tem a ver com questões de política externa também. As autoridades americanas já há muito tempo reclamam das empresas chinesas que elas estão em dívida com a República Popular da China e coletam informações confidenciais em nome do Exército de Libertação Popular. O Partido Comunista Chinês nega as acusações e, claro, diz que nunca praticou a espionagem industrial. 8 entidades de tecnologia com base na China foram adicionadas à lista por supostas atividades por computação quântica do exército chinês e também por adquirir ou tentar adquirir itens de origem dos Estados Unidos em apoio a operações militares. O Departamento de Comércio listou ainda 16 entidades e pessoas que operam na China e no Paquistão por seu trabalho no programa de mísseis nucleares e balísticos em Islamabad. Ao todo, a administração de Biden adicionou 27 entidades e pessoas localizados na China, Paquistão, Rússia, Japão e Singapura. A lista de entidades do Departamento do Comércio impõe restrições comerciais a indivíduos e entidades que acredita estarem envolvidos em atividades desfavoráveis ou mesmo antiéticas. Com vocês. E, Giovanna, a Rússia ela vai retomar a importação de carne bovina e suína do Brasil já nesta semana. 9 unidades de suínos e 3 de bovinos foram liberados após o Serviço de Vigilância Sanitária Russa realizar uma visita de inspeção aqui no nosso país. Como é que fica a partir de agora?
É isso aí, ela, como você falou, ela reabilitou aí nessa semana mais 12 plantas frigoríficas, né, como você falou. A gente acompanha também a questão da China recentemente, né, que está em andamento, e agora mais essa questão. A informação, ela está na lista publicada no site oficial do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária do país. Então, a gente acompanha esse caso. Na semana passada, depois da abertura de uma nova cota aí para a importação do produto, o país já havia autorizado essa retomada das exportações em 2 unidades da Minerva Foods. Dessa vez, então, foram ao todo 3 frigoríficos de carne bovina e 9 de carne suína, que vão contar, então, com um monitoramento laboratorial aprimorado. Isso significa que os embarques são possíveis, desde que cada lote tenha uma identificação específica. É uma amostra testada no laboratório antes da comercialização no país. Agora a Rússia vai passar a receber a proteína de carne bovina produzida por 2 unidades, a JBS, em Mato Grosso do Sul, além de uma empresa da Mercúrio Alimentos, no Pará. E claro, essa medida veio na sequência do anúncio da reabertura de uma cota de 300 mil toneladas de carne brasileira pela Rússia, com tarifa zero, né, de importação por 6 meses, conforme anunciado aí há uma semana pela ministra de Agricultura, Tereza Cristina. E claro, isso deve mexer com os mercados e a gente vai acompanhar de que forma os papéis devem performar depois dessa informação. É com vocês. Boa, Giovana, com certeza vamos ficar ligadinho então nessa informação que é extremamente importante para o Brasil. Valeu, Giovana Locatelli, muito obrigado pelas informações, até mais tarde no Top News. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até, e a gente segue aqui com o BMC Estoque. O IBGE divulgou os dados do IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país. E mais uma vez o índice foi puxado pela alta da gasolina. Confira os detalhes na reportagem. O IPCA 15 ficou em 1,17% em novembro, após ter registrado taxa de 1,20% em outubro. Segundo o IBGE, é a maior variação para um mês de novembro desde 2002, quando o índice foi de 2,08%. Com o resultado, o IPCA 15 acumula alta de 9,57% no ano e de 10,73% nos últimos 12 meses, acima dos 10,34% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Trata-se da maior taxa para um intervalo de um ano desde fevereiro de 2016. A inflação acumulada segue acima do dobro da meta para o ano. A meta central do governo para o IPCA em 2021 foi fixada em 3,75% e o intervalo de tolerância varia de 2,25% a 5,25%. A gasolina foi mais uma vez a vilã da inflação, com alta de 6,61%, que representou o maior impacto individual no índice do mês. No ano, o combustível acumula variação de 44,83% e em 12 meses, de 48%. Outro preço que saltou foi o do transporte por aplicativo, 16,23%, que já tinha subido 11,60% em outubro. Por outro lado, houve uma pequena redução nos preços das passagens aéreas, 6,34%, após altas bem significativas em setembro e em outubro. A leve desaceleração da inflação foi favorecida pela alta menor dos preços do grupo alimentação e bebidas, de 1,38% em outubro para 0,40% em novembro. E a Eco-Rodovias fechou um acordo definitivo com o governo paulista para solucionar os passivos regulatórios da rodovia dos imigrantes. As informações agora com a Sami Facuri. Fala, Sami. Pois é, Hanna, o acordo prevê aí a prorrogação da concessão do sistema Anchieta Imigrantes até novembro de 2033. A Eco-Rodovias vai ter que fazer investimentos adicionais na ordem de R$1,5 bilhão de reais, além de pagamentos de 613 milhões ao Estado. Em 2006, o governo paulista firmou termos aditivos com diversas concessionárias de rodovias, prorrogando o prazo dos contratos. Porém, anos depois, o Estado fez uma revisão dos acordos e, em 2014, decidiu anular os aditivos, gerando uma grande briga judicial com as empresas.
O Estado vem conseguindo solucionar e aí, até agora, apenas a EcoRodovias firmou um acordo definitivo. A CCR também já fechou o termo preliminar em junho e as conversas com a Artéries ainda estão em curso. Pelo acordo da EcoRodovias, a concessão da Imigrantes foi estendida, mas sobre uma taxa interna de retorno menor. A remuneração, que era antes de 20,6%, caiu para 8,2%, em linha com os contratos mais recentes das rodovias do país. Além disso, o índice de reajuste tarifário foi alterado do IGPM para o IPCA. Daniel e Hanna. Legal. E outra notícia também, Sami, é que a 2W Energia ela anunciou aí a emissão de 2.000 debêntures no valor de 400 milhões de reais. Traz mais detalhes para a gente sobre isso? Pois é, Daniel, vão ser mais de 399 milhões na primeira série conversíveis em ações e 20 mil reais em debêntures da segunda série simples, não conversíveis em ações. Os vestimentos vão acontecer aí no dia 24 de novembro de 2025 e 24 de novembro de 2029, respectivamente, exceto nas hipóteses de resgate antecipado. O pagamento do valor unitário das debêntures vai ser pago em uma única parcela na data de vencimento de cada uma delas. Além disso, o valor nominal não vai ser atualizado monetariamente. Daniel e Hanna. Valeu, muito obrigado. Sam Williams aqui participando. Olha, eu vou te chamar de Raniel. Olha, não, mas não tem problema, o chat já chama a gente de Raniel. Aliás, vamos ver se o pessoal já tá chamando aqui. A gente de Raniel. Vamos dar uma olhada antes que o meu chat suma, né, que tô sendo trollada. Não, Raniel já é os dois já. Já é Raniel e Jamile. Já é o nome da banda. Jamile, Raniel, Jamile, né? Mas é isso aí, valeu, Samuel. Valeu, Sandra. Até mais. Tchau. Tadinha da Sami, fico zoando ela, tadinha. Valeu, e cadê a Hanna? Hanna tá aqui? Cadê a Hanna? Ai, olha a Hanna aí, olha só, quase dormiu. Me tiraram, né? Pensei que dava pra dar um Olha, o Manuel já até colocou aqui, ó, se tirar o Daniel da tela, aí a coisa fica linda de verdade. Defensor aí, com unhas e dentes. Piloto do jatinho da Paula, quem é essa menina? É a Jamile. Menina, não, tô brincando, assim, é a Sami. É a nossa Sami Facuri. Sami Facuri, que tá todo dia aqui no BMC Stock. É isso aí, olha, o Rui das Neves também por aqui, Felipe Nascimento já participando do chat. Ó, o Rui das Neves defendendo, não mexe com a Samira, Daniel, tô de olho em você. Não, imagina, ela tá em nossos corações. Ai, meu Deus, gente, pessoal. O José Walter, aí, ó, boa tarde para esse trio legal. Sean Black também tá por aqui. Soldier Holders, Skipper do iate da Hanna. Olha só. Eu profetizo isso. Olha, as palavras têm poder. Tem poder, olha. Eu recebo, ó, gente, eu recebo essa profecia aí. O piloto do jatinho da Paula também tá por aqui. Almofadinha olha só. do Saravalho. Olha, tá criativo, hein? Esse povo aí. Esse povo tá demais. Éder Mendes também tá por aqui. É grande. MPK falando, Hanna puxando o trio elétrico. Tá certo. Olha a Kézia Ferreira também tá por aqui. MPK por aqui. Hoje eu já fiz o meu mico e fiz o Daniel embarcar na troca do nome do site do Guga. Foi mal, Daniel? Foi? Eu não lembro. Foi? Ah, não lembro. Já aconteceu, eu já esqueci. Clóvis também tá por aqui. O Renato Melo. Olha a Hanna Beltrão aqui também. Pois é, pedindo like, perguntando se o povo já deixou o like nosso de cada dia aí. Tem que pedir, né? É isso aí. Gente, pode mandar a sua mensagem, deixa o seu boa tarde, deixa aí seu... Ó, o chefe de cozinha do Cabral também tá por aqui. Ah, verdade. O José Walter da Silva também tá por aqui. Denis Salles, Éder Pardim, boa tarde, meus parça. É isso aí, boa tarde pra você também. Valeu, gente. Deixa aí sua pergunta também pro nosso convidado, porque agora é hora de aula. Agora é hora de aula, porque quem está aqui hoje... é Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama. Grande Gilvan Bueno, boa tarde para você. Que bom sua companhia, Dani, fazendo bullying com a Sami aí, eu super acompanhei, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Não combinamos a roupa hoje, hein? O que aconteceu? Hoje deixou aí, vai ver se fluía. Hoje realmente não combinou. E hoje você que tá dando a sorte, hein?
Tá verdinho aí? Ó. É verdade. Tem que fazer. Como outubro é péssimo para bolsa, eu achei interessante começar a andar com esse verde claro aqui, com um verde mais leve, né, para lembrar os momentos de bolsa positiva no mercado, que é bom. Isso você traz confiança, recuperar os 120 mil pontos, vale voltar para 120. Se não for dos fundamentos, vai na energia positiva. Muito bom vocês. Com certeza. Da audiência que está lá atrás, Sandro, Felipe. Valeu, é isso aí. Vamos então, Gilvan, vamos bater um papo aí sobre a crise de abastecimento de semicondutores e demais componentes aí da indústria eletrônica e do setor automotivo. Considerando aí o cenário atual com a aceleração da vacinação, mas ao mesmo tempo novos lockdowns, novas variantes, essa crise de abastecimento, ela tem data para acabar? De alguma forma, essa escassez, ela gera uma oportunidade de compra para o investidor? Cara, uma das teses mais legais, eu acho que a gente não está se debruçando tanto para entender o problema. Acho que a gente está muito preocupado com essas questões de reforma, que são questões super importantes, né? Reforma fiscal, inflação, que tem que estar no radar. Acho que a gente está todo mundo olhando para a mesma coisa, né? Os desafios fiscais, mas a verdade é que ninguém tem tantas respostas óbvias para um ano de eleição. Onde vai estar o dólar? Não, acho que nós não sabemos, assim. Antigamente a Selic era 8, está em 11, já tem gente falando em 14. Então é muito difícil a gente tentar entender algumas questões sem respostas concretas. E o que a gente tem de concreto são os fundamentos das empresas, né? As empresas atravessam momentos turbulentos. Não posso deixar de citar aqui, por exemplo, Magalu, que vem ali perdendo valor, muita gente comentando. Acho que é um exercício bom a gente sair da efeito manada, de seguir a manada, de todo mundo falar da mesma coisa e tentar falar de coisas não tão óbvias que não estão no nosso radar. Por exemplo, o efeito Magalu, com juros e inflação, como se destrói o patrimônio. E esse efeito dos semicondutores, ele tem uma beleza didática importante para abordar e que a gente não está falando, que é essa questão seguinte: oferta e demanda de um bem que nos anos 90 ele tinha uma necessidade de 150 bilhões em termos de produtividade e que em 2028 alguns estudos mostram que pode ter uma necessidade na economia de mais de 280 bilhões de dólares e que está paralisando, é um negócio tão minúsculo que está paralisando grandes potências, né? Potências como o setor automotivo, o setor ali de logística, o setor automobilístico, diversos setores, os eletrônicos. Então, assim, diversos setores estão sendo abordados. Eu até queria brincar com alguém que comentou na minha postagem lá do Twitter, que para quem tem um Hyundai 2012, está super valorizado, né? Porque os preços dos automóveis dispararam aos automóveis antigos. Então, existe uma oportunidade que, na verdade, eu vou só colocar a luz aos fatos. Vou pedir para a nossa audiência trazer as provocações, eu gosto sempre de ter esse compartilhamento, e que você, errando ali, consiga achar aquelas perguntas que fazem a gente pensar. Eu acho que a ideia aqui é fugir um pouco do óbvio, e como diz nosso lema, nada é tão óbvio. É isso aí, com certeza. Com certeza. E, Gilvan, em relação a esse cenário, quais seriam as empresas no mundo, né, que podem se beneficiar transformando essa escassez de componentes em lucros? A gente deve ver um movimento dessa alta nas ações dessas empresas também? Cara, muito boa pergunta, Hanna. Acho que a gente tem que reacender algumas questões. Olha, Hanna, curioso, não sei se curiosidades aqui que fui pesquisar para a gente conversar, tem 50 anos que surgiu o microchip, foi no dia 15 de novembro de 71, alguma coisa assim, 50 anos, tá? Isso é um negócio que surgiu por um acaso, né? Uma empresa japonesa pediu processadores com uma HP 12C e ali surgiu os microcondutores, tá? Sim, a gente tem que olhar o seguinte, né? Como é que é a produção disso, né? Até o Elon Musk falou disso recentemente, né? Então a gente tem que olhar assim, no Brasil, um case, mas lá fora tem as grandes empresas produtoras. Então eu separei aqui uma lista de 12 BDRs aqui, tá aqui na minha frente, eu vou ler para vocês. São BDRs que estão diretamente atreladas ao setor de semicondutores, tá? Essas empresas aqui, ó, percebam, a gente tem a NVIDIA, né, que tem uma lucratividade nos últimos anos, a gente tem a NXP, a AMD, para quem gosta de videogame aí, placas de vídeo para rodar videogame, a AMD,
E tem uma curiosidade, né, que a Taiwan Semicondutor, que o código é TSCMC, anota aí, TSMC, a gente pode até dar uma olhada no gráfico, são as empresas que estão capturando muito isso. Mas o engraçado é que as empresas que fazem placa de vídeo têm uma dedicação muito maior no mercado de games, têm uma maior lucratividade contra a maior produtora, né? A maior produtora de semicondutores do mundo é a TSMC, que é a Taiwan Semicondutores, e ela não tinha uma grande lucratividade. Para vocês terem ideia, eu separei aqui, ó, a NVIDIA tá com uma lucratividade de mais de 120% nos últimos 6 meses. Então, é uma empresa que está conseguindo capturar muito com as placas de vídeo. Mas já tem uma provocação também, Hanna, com a questão do metaverso, que deu muita relevância das NFTs e do mercado que pode surgir na gamificação. Então, assim, acho que das 4 empresas que a gente está olhando aqui, tem empresas que são dedicadas a isso. Então, os códigos estão aqui, vou falar para vocês, né? Olhando por BDR, tá? A gente tem a NVDC34, que é a NVIDIA, sempre lembrando, não é uma recomendação de investimento, você pode super pesquisar aí para entender, mas são as empresas que no mundo estão capturando isso, e aí você tem que usar o mercado brasileiro, você pode usar isso via BDR aqui, e você também pode usar isso via alguma corretora internacional, e tem até também os ETFs, que a gente pode achar alguns ETFs dedicados a semicondutores. Nossa audiência aí pode provocar e trazer algumas questões para a gente conversar aqui. Mas existe sim um movimento de escassez e que tem empresas que podem aproveitar isso. O Gilvan, eu ia já continuar ainda nesse mesmo assunto que a gente está falando, mas o Ariel Sampaio, ele fez uma pergunta aqui no nosso chat. Ele falou assim, ó, empresas que investem no metaverso é uma opção, tem um futuro promissor? Olha, pergunta muito boa, me senti aqui o entrevistador do Bill Gates, quando o Bill Gates, nos anos 90, adoro lembrar esse caso, ele vai num programa de entrevista e o cara chega para ele, vou lembrar aqui, esqueci o nome do cara que pergunta, alguém da audiência me falha aí, por favor. Ele pergunta assim, cara, esse negócio de internet vai funcionar mesmo, assim, cara, isso faz sentido, né? Aí o Bill Gates faz aquela cara genial dele, né, eu gosto de brincar uma cara diferente da média, e responde para ele. Assim, acho que o metaverso é muito novo, né? Por exemplo, assim, há 10 anos, alguém comentou que nós teríamos bancos, diversas assets, grandes fundos de pensão, comprando criptoativos e vendendo criptoativos, ninguém acreditaria. A grande verdade é essa. Há 10 anos atrás, o Bitcoin, se alguém falasse, ninguém acreditaria. Eu acho que o metaverso está na mesma relação. Eu acho que tem muita coisa a acontecer que precisa se provar e que a gente ainda não entende tão bem, que tem que ter a resposta, eu sempre falo, né, aqui em algumas teses de teoria de vendas aqui dos clientes, de projetos que a gente está tocando aqui, que às vezes você tem uma ideia fantástica, mas o público não aceita. E aí, por exemplo, um exemplo clássico aqui são a Coca-Cola, né? Coca-Cola não era o sabor tradicional, foi um dos maiores fracassos da Coca-Cola. A Coca-Cola achou que se fizesse um trabalho incrível, o público ia aceitar, o público odiou. Então, o que faz um produto ter sucesso é a resposta do cliente, né? A resposta do público. Se o público consegue ter uma resposta positiva, isso dá certo. Então, no caso aqui do metaverso, a ideia é boa, é muito relevante, mas a gente tem que ver a aplicabilidade, lembrando muito o que aconteceu com as criptomoedas e o Bitcoin. O Bitcoin era o grande case há 10 anos atrás, e de repente muitas pessoas começaram a investir e hoje tem aí todo... É inegável você passar o dia no mercado financeiro e não ter o assunto criptoativo nas rodas de conversa. Vai acontecer a mesma coisa com o metaverso. Assim. Acho que ele vai se provar com o tempo. Ele é uma tese de longo prazo, não é uma tese de curto prazo, mas a população tem que validar a hipótese. Uhum. E aqui no Brasil, qual setor ou quais empresas se beneficiam desse cenário, Gilvan? E a gente também consegue perceber alguma movimentação estratégica do mercado para aproveitar também essa tendência? Ana, ótima pergunta pelo seguinte, né? Aqui a gente sempre fala sobre isso, o BMC, queria até lembrar que fala bastante sobre isso. O desafio no Brasil é você ter boas teses de investimentos fugindo do óbvio, né? Vou repetir, boas teses de investimento fugindo do óbvio. O que são essas boas teses de investimento fugindo do óbvio? São papéis de setores diferentes, né? Que não sejam ligados a commodities, que não sejam ligados ao setor bancário, que tem uma grande concentração quando nós olhamos para a B3. No mercado internacional, você foge um pouco do óbvio.
mas o mercado brasileiro ainda tem boas barganhas, boas oportunidades. E aqui a gente sabe que com a falta de semicondutores, uma coisa muito legal é o seguinte, um carro, por exemplo, leva em média 300 mil semicondutores em alguns momentos. A SUV, se alguém gosta de SUV, cara, depende de semicondutores. Então, quando os semicondutores faltaram, o que aconteceu? Os carros antigos, que também utilizam semicondutores, mas que estavam super bem, conseguiram ter uma forte valorização. Então, as empresas que trabalham com gestão de frota, que trabalham com rent a car, a gente tem muita visão de localismo, né? E rent 3 fugiu aqui, Unidas. Unidas são empresas que a gente tem uma grande história, né? Porque elas alugam os carros. E os carros, elas fazem uma coisa incrível, né, Hanna? Elas vendem os carros semi-usados e esses carros tiveram uma forte valorização. Os carros que estão assim com preço alto. Isso por quê? Porque as grandes produtoras, as grandes empresas de construção de automóveis, elas estão tendo dificuldade de entregar. E para isso, elas fazem uma fila de espera. Hanna, Dani, às vezes demora 24 meses para você ter acesso ao seu automóvel novo, né? Então, nisso, os carros usados ganham uma forte valorização e essas empresas conseguem capturar isso. Nós estamos tendo um ano desafiador, acho que vale, se tiver oportunidade, Hanna e Dani, mostrar um gráfico de Localiza e de Unidas, que são empresas que fazem gestão de frotas, empresas que tiveram forte valorização, e são empresas interessantes. E na parte de um desenho estratégico, Hanna, chamou muito a atenção a parceria entre Porto Seguro e Cosan para criar a Movitec, né, um negócio de plano de assinatura de automóveis. Eu gosto disso, eu sempre falo para todo mundo, eu tenho um carro alugado, não tenho um carro próprio, e eu acho que esse plano de assinatura, Hanna, é interessante. Até vocês falaram, por exemplo, dos preços ali dos Ubers, né, que é a redução nos Estados Unidos, algumas coisas assim, que o preço da gasolina no Brasil está muito caro, então isso afasta as pessoas. Então, imagine um plano de assinatura, Hanna, que você paga ali R$400 por mês, e você pode ter seu carro o mês todo, sem precisar se preocupar com depreciação, aluguel, enfim. Um movimento super interessante, diferente, assim. Uhum. Isso é verdade. Aliás, tem muita gente que já está investindo nisso e acaba sendo interessante. O Gilvan, de que forma esse cenário de escassez de componentes, de inflação global e até de alta dos juros, ele pode acabar enganando o investidor? Essa pergunta, Daniela, é muito boa, porque a gente sempre acha que está entendendo tudo, né? Eu estou muito... Até essa é uma carta hoje do Howard Marks, né, que é o cara que escreveu o livro O Mais Importante para o Investidor. Ele fala uma coisa muito legal. Nada é tão óbvio, sabe, Hanna, Dani? Nada é tão óbvio, assim. E se a gente tem uma questão de pensamento de primeiro nível, ele fala muito sobre isso, assim. O pensamento de primeiro nível a empresa caiu, destruiu o valuation, nada. Então, assim, tem uma linha interessante que é o seguinte: em crises, o que nós compramos de ações, Dani? A gente compra as empresas que dominam os mercados. Por quê? Porque elas conseguem se defender melhor num cenário de escassez de crédito. Então, a gente, enquanto investidor, acaba sendo enganado pela armadilha da conformação, acreditando que a gente sabe o que vai acontecer com a empresa. Então, se a gente tem teses boas de investimento, que acabam sofrendo, por exemplo, sofre muito, né, com esses juros altos, inflação, que tira o poder de compra, mas tem algumas teses que têm fundamentos, né, que tem market share, que tem uma marca forte, que tem sinergias operacionais para não depender de uma única fonte de receita. Então, essas teses são interessantes para a gente aprender sobre não ser enganado. Por exemplo, Black Friday, eu já falei isso, até tem uma... Gente, recomendo a todos a seguir o Twitter da BMC, tem um conteúdo muito, muito bacana, cumprimentar a Ananda e todo mundo que constrói isso, porque eu falei sobre isso, a Black Friday pode ser uma grande decepção, está todo mundo comentando, porque você vai sofrer muito pelos juros e a inflação, que hoje, né, Dani, 10,73 no acumulado. Eu brinco que essa inflação não é a inflação que eu e você vivemos, é a inflação do IPCA, com muito respeito. A inflação dos alimentos está em 40%, né, que é a inflação que nós sentimos. Então, assim, nesse cenário, o investidor que tem alguns cases, por exemplo, o MRV, que está sofrendo, né, que é um case que tem uma boa tese de investimento, eu acho que nesse momento de crise, eu acho que é um momento importante para a gente desligar o monitor e se dedicar a entender as teses de investimentos bacanas. A gente vai ter agora Bradespar pagando um alto dividendos. Como é que é o motor de crescimento? Qual o setor que
bem em setores de escassez ou de retomada. O setor de commodities consegue capturar isso bem, o preço dos alimentos. Então, assim, acho que é um momento importante para as pessoas entenderem se os motores de crescimento de um negócio dependem de juros e inflação. Se dependem e caíram, será que ele tem uma força que faz ele se levar sem essa dependência tanto? Então, acho que a gente tem que ter muita atenção para não pensar de primeiro nível, desperdiçar boas teses de investimentos e comprar quando está caro, né? O Rodo, Marcos, o Dani, Hanna, ele fala uma coisa muito legal, né? Todo mundo fala que é o momento de comprar ações quando o mercado está bem, está tudo bem. Gente, quando o mercado está bem, você tem ali um problema de achar boas teses porque está tudo muito caro. Quando o mercado está mal, você tem uma desconfiança, você tem maiores oportunidades. Faça uma linha do tempo aí. Quem entrou na Bolsa 2 anos atrás deve estar perdendo um pouquinho, porque sofreu. Quem entrou em 2013 até 2015 teve 3 anos muito ruins. Quem entrou de 2015 a 2020 pegou uma onda muito boa. Então, quem entrou nos últimos 12 meses está falando que Bolsa não é um investimento, que é um cassino, que é uma coisa que eu super discordo, tá? Bolsa é um investimento de longo prazo, você tem que entender os times do impacto. Por exemplo, com a alta taxa Selic, Bolsa vai perder atratividade. Mas as teses de investimento, as empresas, elas perderão? Nós tivemos a maior história de lucratividade. Vocês tiveram várias apresentações sobre isso aqui. Então, acho que não podemos nos influenciar ou aceitarmos que inflação e juros vão destruir as empresas. Pode trazer ali uma depreciação de curto prazo, mas se a tese é boa, é aí que tem umas oportunidades. Uhum. E considerando o momento, Gilvan, com essa perspectiva instável para o ano que vem, por conta, né, das eleições, dos juros, da inflação, né, todo esse cenário, qual é a estratégia que o investidor deve estruturar para enfrentar tudo isso? E essa estratégia também deve ser... Caiu. Ai, caiu, que pena. Caiu, gente, bem na hora. Bem na hora da nossa última pergunta. Segura essa pergunta. Segura a pergunta. Que a gente volta com o Gilvan daqui a pouquinho. Poxa, bem na hora que o Gilvan estava dando uma aula aqui pra gente, mas tranquilo, a gente já tá vendo que o pessoal que tá aqui no nosso chat, o Peter Santana ainda falando boa tarde, Morales e Hanna, assistindo vocês um pouco aqui, um pouco ali, porque estamos de férias, que beleza! E abraços para o Gilvan, sou fã dele, grande Peter Santana, valeu, um abraço para você também, aproveita essas férias aí. É isso aí. MPK também está por aqui, Sandro Delgado, Ariel Sampaio também está por aqui. Está falando da Microsoft e do Facebook, que estão investindo pesado no Meta. Isso é legal, bacana também. Vamos lá, a gente está aguardando aí para ver se o pessoal informa a gente se o Gilvan voltou ou não. Enquanto isso a gente... Enquanto isso, na sala de justiça. Enquanto isso, vamos falar do mercado? Depois eu que sou o tiozinho. Não, a tiazinha aqui tá hoje. Vamos lá então falar do mercado, falar como é que tá o Ibovespa, né? Trazer uma atualização, né? Já que os números estão, né? O investidor, a investidora também, tá todo mundo feliz, né? Para quem tá comprando não tá tão feliz assim. Mas vamos dar uma olhada aqui rapidinho no Ibovespa, que está subindo, alta de 1,69%. A gente consegue ver aqui no nosso Profit Pro da Anelógica. E o índice, olha só, recuperou os 106 mil pontos, está agora aos 106.282 pontos. Ele abriu aos 104.514 pontos e está aí numa alta, já está agora em 1,72% de alta. O índice Ibovespa, né, o principal índice aqui do nosso país. Quando a gente vem aqui, até parar o mouse aqui, que o povo... Bom, pronto, o mouse está paradinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui, né? A gente vê que tá tudo no verdinho, né? Só uma pequena listrinha ali no finalzinho, fico apontando aqui, o Daniel fica rindo, gente. Mas aqui eu fico sinalizando aqui como se vocês estivessem acompanhando, tá? Só uma listrinha ali das empresas que estão caindo. Vamos lá então falar rapidinho das que estão subindo. Olha só, destaque aqui para a CVC que ontem, né, até falei, CVC tá caindo, né? Pode ser já um reflexo aí de lockdown, né, novas variantes surgindo, mas hoje a CVC tá numa disparada aí, subindo quase 8% no pregão de hoje.
Em seguida tem Gol também, a aérea já sobe 7,18%. Daqui a pouquinho eu acho Azul, porque está subindo essas duas aí, daqui a pouquinho eu acho Azul e também provavelmente teremos Embraer, né, entre as maiores altas também nesse bloco aí das empresas de achei Embraer aqui, tá vendo? Embraer já está subindo pouco mais de 3%. Vamos lá então que os bancos também estão se destacando, tem BID11, Banco Inter subindo 5,55%, Banco Pan, né, a gente até falou aí dessa aquisição, dessa participação aí a Mosaico, né, com essa parceria aí com o Banco Pan, e o Banco Pan então está subindo agora 5,63%. Depois, em relação aos bancos, não estou vendo mais, os bancos devem estar todos aqui para o finalzinho, mas os bancos estão se destacando também. E as elétricas aparecem entre as maiores altas. Elet 3 está subindo 4,41%, na verdade. Elet 3 sobe aí pouco mais de 4% também. Grupo Cosan, 3,54% de alta. Petri 3, falei de Petri 3, gente? Acho que eu já falei de Petri 3. Petri 3 e Petri 4 estão subindo. Ah, não, falei de Elet 3, ok. Petri 3 e Petri 4, as empresas aí do setor de petróleo, estão subindo aí ganhos acima dos 4% já também. E o Grupo Ultrapar também, 3,83% de alta. E aí tem as empresas do setor de educação também, Cogna e Dux estão subindo. E Dux sobe 3,59%. Cogna também já sobe 3,25%. Eu falei agora há pouco de Azul. Azul está subindo, sim, alta de pouco mais de até, só porque eu falei, alta de 2,79%. E aí tem os shoppings também, né? Pode ser já esse aquecimento aí para o final do ano. Espero que o Daniel Morales já tenha comprado o meu presente. Então a gente vê aí BR Malls subindo 3,14%. Depois tem aqui Multiplan, 2,95% de alta. Deixa eu ver se eu acho mais alguma empresa do setor de shoppings, daqui a pouquinho eu acho. Mas falando em shoppings, né, o setor do varejo também tá, a maior parte das empresas aqui subindo. E aí tem, deixa eu dar uma olhada aqui, Lame 4, Lojas Americanas, tá subindo aí 2,35%. Tem também Americanas S.A., Grupo Soma, 2,40%, Grupo Soma aí que detém marcas como Farm, NV, né, muitas marcas aí do setor de vestuário feminino. Vamos ir rapidinho aqui, vamos só falar aqui que tem Apvida, né, mesmo após a gente fez um anúncio aí sobre que o CAD reprovou, né, a aquisição aí em relação a outro plano de saúde, a parceria entre eles. E aí a Apvida então está recuando 1,92%, a Marfrig 1,51% de queda também, Natura recuando 1,53%, JBS 1,08% de queda, Magazine Luiza aí descolada das empresas do setor de varejo que estão subindo, Magazine Luiza está caindo agora 0,57%. Vamos então voltar agora com o Gilvan, né, que o pessoal já avisou aqui, o Daniel tá quase puxando. Puxa meu cabelo, Daniel, bora ver se aparece na tela. Daniel já tá assim, Hanna, chega. Fala, chama o Gilvan, e ela não para de falar. E eu não paro de falar, gente, não paro de falar. Engatei aqui. Estamos de volta, Gilvan. Estamos de volta. Vamos lá, então, recapitulando. Hanna, ótimo te ouvir, cara. Posso ir, Daniel, essa velocidade que você estava aí. Essa velocidade sim que você estava tá ótimo, não tem problema nenhum. Pode continuar. Tá acelerado, Dani, o negócio tá acelerado para ver se a gente chega logo na sexta. Né? Olha, tá tendo muita proteção aqui, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Valeu, Gilvan. Tamo junto. Você ficou bonito com o cabelo cortado, viu? Oi, como é que é? O Dani ficou bonito, cortou o cabelo, né, cara? Fez as pazes com o barbeiro. Ele passou também um tonalizante aí, Não, né? não passei nada não. Olha aqui, ó, aqui do lado, se você ver, ó, tem um pouquinho de cabelo branco já, mas é que ainda é imperceptível na tá tela. Bonito o corte, né, Gilvan? Tá bonito, bonito. Tá estiloso. Hanna entregou esse tonalizante. Cara, eu acho que depois a gente vai fazer...
Pode fazer uma propaganda de tonalizante aí, o mercado mais Olha isso. do mundo. Cabelos Então, brancos, nunca mais. Pode ser assim, né? O começo da propaganda. Olha só, eu tô dois contra um aqui, não tá... Ó, o pessoal que pediu dublagem, brincadeiras aqui, tá vendo? Deu uma palhinha aí. Mas vamos falar de coisa séria agora, Dani Morales? Vamos recapitular aqui, rebobinar coisa de velho também, né? Vamos recapitular aqui a pergunta para o Gilvan. Gilvan, considerando o momento, né, com essa perspectiva instável para o ano que vem, né, por conta também das eleições, dos juros e também da inflação, qual seria a estratégia ou a melhor estratégia que o investidor, né, deve estruturar para enfrentar, né, todo esse cenário? E essa estratégia deve ser pensada independente do cenário macro ou deve ser estruturada e adaptada diversas vezes conforme o movimento aí desse cenário? Saiu uma pesquisa muito legal mostrando o seguinte: quais são os 5 fatores que fazem uma empresa ter sucesso? São 5, né? Não é o dinheiro. Primeiro é time e time. A questão de time, você tem que ter essa visão e você tem que tomar um cuidado de você conseguir fazer a leitura macro correta, e aí você ganha no macro, mas perde no micro quando você compra uma ação que não consegue capturar a transformação, que ela não está ali. Então é importante sempre olhar quem é o líder do mercado, para a gente conseguir encontrar o seguinte: a boa tese macro, e no micro a gente ganha através de uma empresa. Então, nessa questão de juros e inflação, a gente sabe que os setores que conseguem passar o aumento dos preços para o consumidor, elas têm que performar melhor. Às vezes você tem uma small caps elas andam muito bem em mercados bem definidos, com boas reformas, e em mercados instáveis, elas não andam tão bem. Então, a grande estratégia, acho que isso é muito bacana de falar, do seguinte aspecto: será que é o momento de atacar ou defender? Né? Eu acho que o momento para atacar é quando você olha para um cenário e vê tudo muito construtivo. Daí esse é o mercado americano. No mercado americano, você consegue ter um crescimento de 3,5% ao ano nos últimos anos. É um mercado que você tem boas empresas, você olha para diversos setores e encontra uma tese de investimento, uma empresa que captura as grandes oportunidades desse mercado específico, e isso te dá uma confiança muito grande para você alocar o capital de maneira internacional. O investidor brasileiro pode se perguntar: eu não consigo fazer? Não, a gente tem que agradecer a reforma nas leis, e agora você tem acesso às BDRs e, não menos importantes, aos ETFs. E assim, o que eu tenho que fazer é olhar nas empresas que vão capturar isso e tentar na carteira. E aí, em ambientes turbulentos, nós sabemos que países emergentes, em ambientes políticos com várias vias, muito fragmentada, você pode ter uma volatilidade muito grande. Eu queria provocar a nossa audiência e perguntar: vocês estão preparados para uma volatilidade de 5 meses? Todos vocês aqui que estão nos assistindo estão preparados para uma volatilidade de 5 meses, uma alta volatilidade? Como é que você trabalha em ambientes de volatilidade? Você trabalha com liquidez, você fica muito líquido, aproveitando as oportunidades. E se você tem uma tese de investimentos que você acha arriscada, que você não tem muita certeza, você utiliza uma coisa chamada derivativos, e aqui na BMC a gente tem um gênio chamado Alexandre Cabral, que é o custo de opções. Em ambiente de volatilidade, você trabalha com travas, você trabalha com estratégias estruturadas, porque você paga pouco, que é o prêmio, para você conseguir ter uma performance diferente. Às vezes, se você vai alocar um alto capital e o mercado fica turbulento, você perde dinheiro. Então, por que eu falei de atacar e defender? Você quer ganhar dinheiro, preservar dinheiro e perder dinheiro. Você pode perder dinheiro se você entrar num time errado de um cenário turbulento, de não entender as variáveis de crescimento. Por exemplo, varejo é um setor que tem uma variável diretamente atrelada à capacidade de renda, à atividade econômica, a juros relativamente baixos. E aí, quando você olha algumas variáveis desse mercado, semana passada saiu o maior endividamento das famílias dos últimos anos. A atividade econômica está baixa, a gente não tem muita confiança. Então, os drives de crescimento não estão ali. Será que é uma barganha? Será que eu consigo comprar e carregar nos próximos anos? Então, essa é uma visão interessante, se é o momento de atacar e defender. E a história mostra, Hannah, que quem fica líquido nesses momentos tem mais oportunidade. Eu botei lá no meu Instagram um gráfico do Warren Buffett, a alocação dele desde os anos 70 até aqui, é muito legal de observar como ele vai mudando. Então, as teses de investimentos, elas mudam, né? Por exemplo, a gente tinha uma tese muito boa do setor de construção civil, não vingou. A gente tinha uma tese ainda há pouco de fundos imobiliários, os juros subiram de maneira muito rápida e os fundos imobiliários perderam um pouco da atratividade. Então, não tem uma ciência exata, mas tem um modelo que responde bem
em ambientes turbulentos e você precisa um pouco se defender e não correr tanto risco. Legal. Ô, Gilvan, antes de encerrar a entrevista, me passou aqui pela cabeça com essa questão dos números do mercado ultimamente, mais vermelho do que verde que a gente tem visto ultimamente, mas agora ele parece que está voltando ao normal. Como é que você explica isso? Você acha que o mercado resolveu esquecer um pouco o que está acontecendo em Brasília e deixar rolar? Tem 3 variáveis boas. Vamos olhar a primeira variável seguinte. Falou dele, né? Siga o dinheiro. O mercado está subindo por dinheiro brasileiro ou dinheiro internacional? Se for dinheiro internacional, a gente sabe que a relação dólar-real é muito atraente para o investidor internacional, porque ele compra barato. E aí ele vai olhar boas teses de investimento. Né? Segunda variável será que a gente tem muitas empresas boas descontadas, os fundamentos estão bons? Sim, essa tese é boa, né? Você tem boas empresas descontadas. Terceiro, é uma analogia que eu gosto de brincar, é o seguinte: você está num shopping, a praça de alimentação está lotada e alguém grita, está pegando fogo, todo mundo sai correndo pela porta, quem vai no início sofre mais e quem espera um pouco acaba ali entendendo que era uma pegadinha, isso não era tão real. Lógico, algumas pessoas não pagam para ver e outras pagam para ver. O que está acontecendo a gente olha para o mercado e vê assim, o endividamento foi ruim, está ruim, mas a arrecadação foi boa? Foi boa. Então, será que a reforma dos precatórios é um problema? É um problema, mas vai resolver agora? Acho que não vai. Então, assim, acho que o mercado está trazendo situações que afligem muito, mas todo mundo sabe que a gente não tem tão bem definido, né, Dani, Hanna, nossa audiência aí, o que vai acontecer. Não adianta vir aqui e trazer bola cristal, que a gente sabe, é um ano de muita volatilidade. Então, quando ele vê uma semana que tem poucos drives que destroem valor, o mercado fica mais otimista. Mas a gente tem que entender que não é um mercado que a gente não tenha as respostas. Quais são as respostas, né? A inflação está sob controle? Não. Vai ter que aumentar juros? Vai. Se aumentar juros, você deixa o custo do dinheiro mais caro? Sim, deixa. E você atrapalha o mercado de ações? Sim. 2013, 2014, 2015, a taxa de juros chegou a incríveis 15% e bolsa caiu. Então, assim, cenários de alta de juros é ruim para a bolsa. Então, beleza. A gente está fazendo reforma fiscal administrativa? Não. A gente tem uma política de arrecadação? Não. As contas públicas estão bem alinhadas? Não. Tem fundamento das empresas? As empresas têm, mas elas estão investindo para crescer? Não. Estão segurando um pouco a mão. Quantos IPOs nós cancelamos? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser iludido pelo campo da sereia e sempre proteger os investimentos e sintonizar na BMC, para acompanhar com os especialistas o que está acontecendo. Acho que informação vai ser a principal commodity do momento, assim, porque fundamento, olhando racionalidade, olhando o óbvio, não está bom. Gilvan, o que faz então? Cara, começa a especializar em boas teses de investimentos para você não ficar tão preso em algumas armadilhas e ter muita liquidez e usar estratégias inteligentes que a Alexandre Cabral mostra aqui, que são as opções, né, que são prêmios baratos que você paga para validar a sua hipótese. É isso aí. O Gilvan, o Denis Salles, ele escreveu assim, desde que assuntos política e eleições entraram firmes nas pautas da Bolsa, percebi empresas menos voláteis oscilando mais que a média. Mas isso é uma coisa que já era meio que esperado, né? Já era esperado, acho que todo o mercado está precificando, vocês trazem grandes gestores aqui. Eu queria pegar a carta lá no meu Twitter de uma asset muito boa, HWG, se não estou enganado aqui, até comentei, eles têm uma carta ótima, acho que é legal, gente, agora se debruçar nas cartas dos fundos, ouvir os gestores falando, é um cenário turbulento, não adianta vir aqui o doutor Catástrofe falar que tudo vai ser uma porcaria ano que vem, porque não vai ser assim, sabe? A gente tem boas empresas ali. Então, assim, eu acho que o mercado ele quer confiança para voltar a investir, mas pensa o seguinte, a gente tem 15 milhões de empregados, e aí eu vou provocar a nossa audiência, tá? Eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que investir 20 milhões, Hanna e Dani, uns 200 milhões, igual essas debêntures que você falou aí que ia ter a captação, tá? Você vai investir no ano que você não consegue ter uma previsibilidade? Eu acho que não. Um projeto de 300 milhões, você não investe no ano que não tem previsibilidade. Então você não gera emprego. Então o que você vai fazer? Eu vou esperar a eleição. A gente está no dia 25 de novembro. Quem aqui
já recebeu uma seguinte questão. Vamos fazer um projeto? Cara, bem, dezembro eu vou sair de férias, não vou falar... Gente, falta um mês para o ano acabar. Então, ano que vem vai ser um ano desafiador, com Copa do Mundo, eleições. Liquidez é importante, assim. E quando for comprar, Dani, acho que é importante olhar os fundamentos. Lá na hora a gente tem o Alexandre Espírito Santo, tem a Lorena, tem a Sandra Blanco, os relatórios, as cartas, a BMC também traz conteúdo muito rico aqui. E tem que olhar as boas teses de investimentos e fugir do óbvio, assim. Fuja um pouco do óbvio. Caiu 50%. Tá bom, a empresa caiu 50%. Quais são os drivers de crescimento? Você paga a volatilidade? Acho que é legal, Dani, só para a gente encerrar, eu queria até mencionar aqui, mas é o seguinte, você paga a volatilidade de ficar 5 meses com papel sem andar? Essa que é a provocação. Se você pagar, tudo bem. Mas se você pagar e acordar no meio da noite querendo dar uma corrida na praia porque você está preocupado, não vai ser legal. Acho que é melhor você esperar um momento que você consegue ter mais clareza. Acho que tentar, e assim, a gente é o seguinte, né? Tem um movimento de alta de 50%. Se você pegar pedaço desse crescimento, cara, vai ser legal, porque já está em crescimento. Agora, se você quiser se antecipar todo mundo, naquele exemplo que eu dei do shopping, e sair o primeiro a correr para tentar achar o que vai dar certo, sem ter uma confirmação de tendência, vai ser complexo. Então, acho que é melhor você pegar um pedaço de um bom movimento do que pagar a cara e ficar preso num preço que não tenha boa história e um valor justo. É isso aí. Perfeito. Gilvande, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes, queria que você deixasse aí as suas considerações finais para os telespectadores. Pode ficar à vontade. Ana, primeiro, super te agradecer. Eu sempre falei sobre isso semana passada. Todo mundo sabe que eu ponho diversos talentos no mercado financeiro. Hoje, no Brasil, só tem 1 milhão de mulheres investidoras. Parabéns a todo mundo que recebe os prêmios. É muito bacana ter uma mulher aqui falando, representando, falando de mercado com muita desenvoltura. Acho que todo mundo que quando fala em ESG tem que entender que o ESG ele tem diversas pautas enquanto mulheres no mercado financeiro, enquanto pessoas com outras orientações sexuais, pessoas com outras etnias. Então, acho que quando eu aqui eu fico muito feliz porque você representa um novo mercado financeiro que é a bandeira que eu defendo. Então, meus parabéns a você, todas as mulheres que estão por trás da BMC, estão incríveis, né? O Dani, cara, obrigado demais. Adoro, a gente sempre, em breve, vou estar do lado de vocês. Parabenizar a BMC pelo trabalho, parabenizar aqui a Orma, que sempre me dá essa oportunidade dos visionários. Cara, e para você que está aí, eu queria te falar uma coisa muito importante. Podem tirar de vocês, mas não podem tirar o seu conhecimento. Quanto mais BMC, melhor. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço para você, Gilvan. Obrigada. Grande Gilvan Bueno. Grande abraço aí. É isso aí, gente. Valeu aí. A gente conversou aí com o Gilvan Bueno, gestor educacional da Orma. Sempre excelentes as entrevistas com o Gilvan aqui na BMC News. O pessoal gosta bastante, né, Dani? Gosta bastante. O pessoal fica aqui... E o pessoal sempre coloca aqui, sempre dá informações aqui legal, sempre bons retornos, né? O Rui das Neves falando uma coisa interessante aqui, pauta política sempre foi atrelada à Bolsa, sempre. Apenas como Bolsa se popularizou, está mais explícita as informações. É verdade, mas ela está sempre atrelada mesmo, não tem jeito, a gente vê política, ouve, por ter que respirar também política o dia inteiro. É isso aí. Só respondendo também para o Ariel Sampaio, que perguntou aqui, mas já responderam para ele. Impressão minha ou o cripto não é muito falado pela BMC? Fala sim, Ariel. A gente tem o Crypto News toda quarta às 7h30 da noite com o Rafael Lara. Programa só sobre isso, só sobre cripto. Mas a gente fala também durante a programação, que depende às vezes do dia, mas a gente sempre que calha e a gente fala sobre cripto sim. Ontem mesmo a gente também falou sobre cripto durante a programação, então a gente sempre fala, quando dá a gente sempre fala sim, tá? A gente não tem nada contra cripto. Fica ligado aqui que é falado sim. Daqui a pouco o Rafael Lara vem contar as novidades do cripto. No Top News de hoje, o Top News começa às 4h, o Rafael Lara sempre dá uma ele sempre pincelada dá um panorama em cripto, aí, sempre tem as novidades. Pois é, o Rafael
Lara, que inclusive tô olhando ele aqui, tava assistindo a gente. O Rafa sempre tá por dentro e sempre traz, né, as novidades, os assuntos que estão movimentando nesse universo aí das moedas digitais. E a gente segue aqui com o BMC Stock. Agora a gente vai vai trazer para você os 10 gráficos do dia com o Alex André, que está sempre antenado aí com o mercado brasileiro, mercado estrangeiro. Fala, Alex! É isso mesmo, Daniel Morales e Hanna Beltrão. Hoje são os principais gráficos do dia aqui no BMC Stock para retratar as principais visões macroeconômicas. A gente vai falar um pouquinho, principalmente em relação, né, a investimentos, né, de Venture Capital, né, as empresas de Bitcoin. A gente vai falar um pouquinho também sobre a relação do Covid na Europa, que tem uma grande preocupação por lá. Continua, né, a gente segue falando também sobre esse assunto e também, claro, né, a gente não vai deixar de falar sobre os principais pontos em relação ao crescimento, né, no mercado americano, tá? Esse gráfico a gente vai começar a falar agora, esse primeiro gráfico daqui, tá? Então, ou seja, esse gráfico retrata principalmente a exposição, né, ou seja, de empresas, né, ou seja, americanas no mercado lá, ou seja, cada vez mais os investidores comprando mais ações, né, e as exposições, né, ou seja, de ações americanas têm aumentado e muito, e chegando até mesmo em relação a recordes, né, ou seja, a gente já consegue entender aqui nessa linha geral, né, que a exposição já chega a bater, né, quase recorde histórico ali, lembrando que o recorde histórico chegou em torno ali de 2018, né, quando a gente tem essa média aqui até 2017, tá? Então, ou seja, níveis muito altos, né, isso também traduz, né, ou seja, em relação em maior, né, apetite a risco, isso traduz também o ambiente, né, que a gente consegue traduzir o all-time high em diversos dias, são diversos dias que a bolsa vem apresentando recorde por lá, tá? Bom, esse próximo gráfico ele também retrata um pouco desse sentimento de otimismo, né, ou seja, em relação, né, às principais margens de lucro, né, do S&P 500, desde 2017 até a expectativa do ano de 2021, que a gente tem que entender claramente essas principais leituras, né? Ou seja, de 2017 até 2020, né, o mercado entregava entre 10% e 11%, né, de margem de lucro do S&P 500. Agora, nesse ano, a gente pode fechar em torno de 13%, próximo de 13%, ou seja, um crescimento aproximado ali de 30% de crescimento de margem de lucro comparado com os últimos 3, 4 anos, né? Ou seja, a gente consegue observar um grande crescimento em relação a isso, que funciona claramente, ou seja, se os lucros estão avançando, claramente os preços também vão acompanhar essa tendência. Então esse gráfico é muito interessante também, um gráfico que a gente sempre atualiza aqui todas as semanas, que é o gráfico do EPS, ou seja, o gráfico, né, do Earnings Per Share, lucro por ação, que também anda, né, bem nessa direção também em relação às principais empresas do S&P 500, tá? Esse gráfico aqui é muito interessante. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a relação às novas infecções, né, pela Alemanha, né, que é o principal país, né, ou seja, a principal economia na Europa, inclusive a chanceler alemã Angela Merkel vem falando, né, que isso pode trazer novas, né, em relação a restrições, né, na economia, as principais circulações de pessoas, e isso também tem uma tradução muito grande, né, da aceleração, né, na Europa como um todo da sua economia. Ou seja, a gente teve uma expectativa muito grande da reabertura econômica, agora volta uns passos atrás, ou seja, uma possível relação ao lockdown, inclusive a Áustria já anunciou lockdown, a própria Holanda, então tem uma grande preocupação por aqui, tá? Então tem uma queda, né, em relação, né, aos principais países, né, ou seja, que tem ali em relação ao Covid, mas a Alemanha, mesmo com essa queda de curto prazo, ainda está um nível muito, muito alto, tá? Bom, o próximo gráfico a gente continua falando sobre isso, né? A gente tem a perspectiva, né? Ou seja, de acordo com o JP Morgan, né? Ou seja, em relação ao departamento de estratégia do JP Morgan, tem uma grande preocupação, né, do mercado como um todo, mas não é do JP Morgan essa preocupação, vou explicar um pouco mais sobre isso, que é a chegada do inverno. Né? Cada vez mais que o inverno vem chegando, tem uma preocupação muito grande, né, seja em relação ao aumento de casos de Covid, mas depois dessa relação do inverno tem desacelerado, né, de uma forma até então em relação às infecções, e isso que o JP Morgan espera, né, nos próximos meses, tá? Nessa linha aqui, ou seja, nos próximos meses o JP Morgan espera que tenha uma aceleração, então ele não está tão preocupado assim com a chegada do inverno, de acordo com outros players do mercado, em relação às infecções na Europa, tá? Bom, esse gráfico aqui a gente fala um pouco mais, né, em relação à reabertura, né, da economia, né, europeia. Esse gráfico aqui é do Goldman Sachs, né, e se a gente colaborar aqui, né, ou seja, se gráfico chegar nos próximos meses a 0%, indica-se, né, que não tem nenhuma restrição no mercado. Não é isso que a gente observou até o momento. A gente chegou ali próximos de menos 20%, ou seja, que foi o maior indicador ali de abertura econômica, que foi no caso da Alemanha, mas agora chegou a recuar 10%, tá? Chegou a ter menos 30%. Então, à medida que o mercado espera, ou seja, uma leitura melhor para esse gráfico, que continue avançando, né? Mas agora, com esse aumento de casos de Covid, isso pode prejudicar no curto prazo da abertura econômica por lá, tá?
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre em relação às preocupações, né, ou seja, de aumento, né, ou seja, tanto em relação, né, aos casos de Covid, e quais são as principais empresas que podem ser mais resilientes nesse cenário. São as empresas de luxo, de forma geral, não só em relação ao real estate, em relação também a vestuário, que esse gráfico a gente fala um pouco mais sobre as empresas de luxo de vestuário que podem continuar crescendo as suas vendas no ano que vem, mesmo com esse cenário incerto de Covid, tá? Então as principais empresas podem entregar um crescimento até de 10, 11, 40%, que é no caso da Hermès, e também pode ter uma empresa, né, que seja um crescimento, não um crescimento, né, mas uma queda desse crescimento de 9%, que é o caso da Ferragamo, mas na média geral a gente vê um crescimento muito grande para o ano que vem, que é um crescimento, né, ou seja, de um setor muito, muito resiliente, principalmente em relação à crise, historicamente falando, tá? Então, o setor de luxo do varejo europeu continua em alta por lá, tá? Esse indicador de vendas por aqui. Esse gráfico aqui a gente já falou um pouco mais sobre isso, né? O gráfico de vendas do varejo, né, continua alta histórica, ou seja, muito bem representado, ou seja, medido também em relação, né, aos estímulos, né, do governo americano. E por outro lado, a gente tem um sentimento consumidor americano que não está colaborando, ou seja, a gente consegue observar, né, que tem um descasamento muito grande dos dois principais indicadores. E um dos principais indicadores, né, tanto esse quanto esse, pode estar mentindo, né? Por quê? Né? Não tem nenhum sentido, a gente consegue observar, né? Ou seja, sentimento consumidor americano na mínima e as vendas do varejo na máxima. Ou seja, a gente pode colaborar nos próximos meses de acordo com o mercado, que o sentimento consumidor americano permaneça nesse nível e as vendas do varejo recuem, né, seja a medida do taper, aumento da inflação, ou até mesmo a gente consegue observar uma leitura, né, ou seja, de aumento do sentimento consumidor americano, aí sim, atrelado, né, às vendas do aumento de varejo. Então esse é um dos principais indicadores, né, que os economistas vêm falando, qual o indicador que realmente está mentindo para o mercado, ou seja, que está indicando, né, um sentimento errado em direção do mercado que pode acontecer nos próximos meses. Tá? Então esse é um gráfico muito interessante. Bom, agora essa tabela aqui, né, que traz uma reflexão muito grande. A gente tem aqui no time high, né, do S&P 500 nos últimos meses, e essa tabela a gente consegue colaborar aqui, né, que não são todas as empresas, né, que colaboraram tão bem assim em relação ao desempenho no último ano. Algumas empresas como o Beyond Meat, né, ou seja, empresas de relação à proteína vegetal, a própria Stone, né, também, né, a gente também tem a PagSeguro, que também caiu 52%, ou seja, a gente tem Baidu, Alibaba, né, as empresas chinesas também foram, né, prejudicadas em relação às sanções da China. A gente tem aqui empresas que caíram 37% até 80%. Então não são todas as empresas que foram beneficiadas, né, com essa alta da S&P 500 e algumas empresas também prejudicadas por lá. Então isso também traz, né, uma preocupação, principalmente as empresas brasileiras nos Estados Unidos. Não é em relação a serem brasileiros nos Estados Unidos, mas a maioria das empresas são listadas por lá, inclusive XP, né, a própria Estônia, PagSeguro, são várias empresas que não vêm performando muito bem nos últimos dias, cada um com a sua particularidade, claro, mas esse gráfico é muito interessante. Tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre a leitura, né, de ESG, né, no mundo todo. Então a gente tem aqui as metas, né, de neutralidade, né, de carbono, né, no mundo, né, principalmente os países asiáticos, né, Nepal tem uma meta a 2045, Japão a 2050, tanto como Malásia, né, Coreia do Sul, Vietnã e Tailândia, né, ambos estão em 2050, a China a 2060 e a Índia somente em 2070 que deve chegar na neutralidade de carbono. Qual que é a principal leitura desse gráfico aqui? Que as empresas estão antecipando grandes investimentos, grandes capex, empresas até mesmo de petróleo, Chevron, BP e outras empresas, Exxon, Total, né, a Shell, vem investindo massivamente, enxergando já esse cenário aqui. Né, inclusive empresas, né, de veículos elétricos, enfim, tem um movimento muito grande a ser gerado, mas inclusive a gente não pode descartar também, né, o consumo, né, de combustíveis fósseis que vem relacionado, né, a esse aumento de demanda, até mesmo a restrição, né, de oferta por parte ali da OPEC. Já trouxe esse gráfico também para falar um pouco mais sobre isso. Tá? Então isso deve se guiar não só a preço de commodity, mas como o mercado deve surgir essas novas tendências de energias renewables, ou seja, energias renováveis, tanto solar, também a eólica, e isso deve impulsionar diversos outros mercados até então. Tá? Então esse gráfico é muito interessante. E aqui a gente fala em relação, né, como eu falei no começo da apresentação, né, ou seja, empresas de venture capital com investimentos, né, em startups de cripto, está chegando ali em níveis recordes, né, se não recorde, né, comparado com 2015. Lembrando que em 2015, né, a gente tem essa linha vermelha, que são números de negócios feitos, né, em 2015 foram em torno de 50 negócios, né, quando a gente compara aqui, né, ou seja, em relação aos últimos meses de 2015, e agora em 2021 está chegando em torno ali de quase 300 negócios fechados,
né, quando a gente pega aqui numa janela, com um funding de quase 6 bilhões de dólares. Lembrando que está falando aqui de um recorde histórico. E isso traz uma leitura muito clara, né, o porquê, né, o Bitcoin está sendo muito discutido, o tema como NFTs, como a gente falou nessa última semana, e isso cada vez tem ficado mais claro, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e no mundo todo, não só como uma diversificação, mas também como uma nova aposta para investimentos. Tá? Então, blockchain, né, ou seja, investimento em criptoativos, cada vez mais sendo discutidos no mundo todo, isso aumenta a atratividade. Então, esses são os principais gráficos de hoje, Daniel e Hanna, para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Tá bom? Grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Bom, esse foi o Alex André trazendo um panorama bem legal sobre tanto cenário aqui no nosso país quanto no mercado lá fora. Voltando aqui para o Brasil, né? Vamos falar e continuar trazendo mais informações. A companhia de energia elétrica Enel deve investir cerca de 31 bilhões de reais no Brasil nos próximos 3 anos como parte do plano global anunciado pela companhia. A empresa prevê investimentos de 170 bilhões de euros, ou pouco mais de 1 trilhão de reais, no mundo todo até 2030. Os investimentos globais do grupo italiano ao longo da década representam um aumento de 6% em relação ao que foi anunciado no ano passado. Do total, 43% vão ser direcionados para a geração de energia renovável e 44% para atividades de redes elétricas, com o restante focado em tecnologias e serviços de energia. O Brasil está entre os 8 países prioritários para investimentos do grupo no período nos quais a companhia espera conseguir dobrar as margens dos negócios até o final da década. O valor dos investimentos anunciados para o Brasil nos próximos 3 anos está em linha com o praticado nos últimos anos pela companhia. Sobre a crise hídrica aqui no Brasil, a empresa afirma que o país lidou bem com a questão e que no ano que vem não espera novos problemas. E a Companhia Siderúrgica Nacional firmou parceria com a Metalgráfica Iguaçu com o objetivo de combinar as operações das companhias. O acordo prevê a incorporação pela CSN da totalidade das ações de emissão da Metalgráfica, que vai se tornar uma subsidiária integral. Por outro lado, os acionistas da Metalgráfica vão receber ações da CSN a serem emitidas em aumento de capital. A relação de substituição das ações, segundo o comunicado da empresa, a CVM, tem como base o valor econômico da Metalgráfica, calculado em avaliação preliminar feita por empresa especializada. No caso da CSN, vai ser levado em conta o preço médio das ações nos últimos 30 pregões, em razão de sua liquidez e dispersão. E o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, reprovou a operação de venda total da carteira de planos de saúde em Aracaju, necessária aí para a validade da operação entre os planos de saúde Plamed e Apvida. A decisão reprova o ato de concentração entre as empresas que havia sido reprovado pelo CAD em fevereiro. Os detalhes você confere agora na reportagem. No começo do ano, o CAD aprovou com restrições o ato de concentração que autorizava a transferência de ativos da Plamed para a Apvida. Na operação, a carteira de contratos de cobertura de serviços de assistência à saúde pela Plamed seria transferida totalmente para a Apvida. A operação também previa a aquisição do imóvel e dos equipamentos da Clínica São Camilo, que pertence à Plamed, localizada na cidade de Aracaju, no Sergipe. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica considerou que o negócio geraria a concentração nos mercados de planos de saúde, médico-hospitalares individual ou familiares e coletivos empresariais no estado sergipano. Por isso, a Apvida e a Plamed assumiram uma série de compromissos estruturais e comportamentais estabelecidos em um acordo em controle de concentrações. Entre a série de obrigações previstas estava a alienação de carteiras de beneficiários de planos de saúde, médico-hospitalares individual ou familiar e coletivos em Aracaju. Para 4 dos 6 conselheiros, o comprador encontrado não atendia aos critérios do acordo. Com o descumprimento do ACC, a operação entre a Plamed e a Apvida fica reprovada e o processo será arquivado. Caso as empresas desejem prosseguir com o negócio, deverão formalizar uma nova operação, alterando os pontos que foram objeto de apontamento pelo CAD.
É isso aí. Agora, como a Hanna gosta de fazer, 1h58, né, Hanna? E agora vamos conferir os números do mercado com a Hanna. Vamos Você lá, tem o com mapa a Hanna, do calor. né? Tanto Hanna aí que o Daniel falou, gente. É Hanna pra lá, Hanna pra cá. Vamos lá, Hanna. Vamos lá, então, com a tia Hanna acompanhar o mercado. Vou pedir pro grande Leonardo, que está no suíte, compartilhar a tela. Olha, o Leonardo foi rápido Grande hoje. Leonardo Nimoy, é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente olhou mais cedo, aí tem uns 15 minutinhos, estava subindo Ibovespa 1,70%, agora ele está subindo. Ele está agora aos 106 mil, está mantendo aí esse 106 mil por enquanto, tá 106.081 pontos. Só para a gente lembrar, ele abriu aos 104.514 pontos e chegou a bater a máxima de 106.400 pontos. Vamos monitorar aí o mercado para a gente ver como é que vai ficando aí ao longo do dia. Já quando a gente vem para o nosso mapa de calor aqui do Profit Pro, da Anelógica, a gente vê, né, que a maior parte dos setores, né, estão verdinhos, estão subindo. Vamos destacar aqui os bancos que aparecem aqui entre as maiores altas também. Tem o Banco Pan, que já sobe aí pouco mais, quase 8%, 7,92% de alta. Tem o Banco Inter subindo 6,24%. O banco, na verdade, BTG Pactual subindo 6,13%. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu vejo mais alguma empresa aqui do setor, né? No momento aqui, ó, Santander também, Sambi11, subindo 2,54%. Já aqui em relação às maiores altas, tem aqui as empresas aéreas, tem a Gol, tem a Azul, tem também a CVC, Embraer também, as empresas, né, voltadas aí para viagens, turismo, mesmo após aí o anúncio da greve, né, de pilotos e comissários de voos, né, que prometem uma greve nacional já a partir do próximo dia 29, da próxima segunda-feira. A gente vê, né, que essas empresas estão subindo, né? A gente vê aqui a CVC subindo 6,93%, tem a Gol subindo 6,41%, a Azul também entre as maiores altas subindo 2,94%. A Embraer estava por aqui também, daqui a pouquinho já. Tá aqui Embraer, achei Embraer, gente. Olha só, 2,86% de alta também. Vamos dar uma olhada aqui, porque tem as empresas do setor de petróleo se destacando também. Petri 3 e Petri 4 figurando entre as altas do dia. Petri 3 tá subindo, Petri 3 subindo 3,93%, Petri 4 sobe aí pouco mais de 3%, quase 4% também, assim como o Petri 3. Quem mais está subindo aqui? Deixa eu ver aqui, as elétricas também, a Elet 3 sobe 3,96%, assim como a Elet 6 também, 4,21%, as empresas aí de energia elétrica. E vamos dar uma olhada aqui nos shoppings, porque tem setor de shoppings e setor de varejo também, já pode ser um aquecimento aí, tanto semana de Black Friday, tanto a gente tá pertinho do Natal aí. Vou ressaltar mais uma vez aqui, espero que o Daniel já tenha comprado o meu presente, pedi uma caneca aí para ele. Ele sabe que caneca é essa que eu tô falando, tá, Daniel? Fica a dica. Desculpa, no ar. Não tava nem prestando atenção. Tava, sim, senhor. Vamos lá então falar aqui das empresas do setor de shoppings, porque ó, tem Iguatemi subindo 2,91%, BR Malls também já sobe 2,90%. Estava olhando aqui também Multiplan, 2,63% de alta. Também Qualicorp, sobe 2,80%. E aí tem as empresas que eu falei agora há pouco, né, do setor de varejo. Tem Lojas Americanas subindo, peraí, estão todas aqui para esse pedaço aqui. Tem Lojas Americanas subindo 1,58%. Tem Grupo Soma com alta de 1,89%. Também Pet sobe aí 2,48%, e a gente vai monitorando aí esse setor também. A Mer3 também, 1,54% de alta. E ainda seguindo as elétricas, tem Semig, tem várias empresas aqui subindo do setor. Vamos dar uma olhada aqui já entre as maiores quedas. Você consegue dar uma olhada aí, quem não está conseguindo estar, né, tá trabalhando, tá ouvindo a gente, tem pouquíssimas empresas aí que estão figurando entre as maiores quedas hoje. Tem a Marfrig recuando 2,11%,
Tem também Natura, 1,82% de queda. Tem também GNDI3, recuando 2,10%. A Apivida que a gente, né, falou agora há pouco, né, que acabou sendo reprovada pelo CAD, a aquisição aí dos ativos da Plamed, e aí a gente vê a Apivida aqui recuando 1,68%. E aí em seguida tem a JBS caindo 1,65%. Vale também, tá, entre as maiores quedas hoje, 0,66% de queda. Redditor caindo 0,77%. E essa pequenininha aqui embaixo, Sul América, aí, setor de seguros, recuando 0,07%. E aí tem Magazine Luiza, né? Tá separada aí das maior parte das empresas do setor, maior parte não, todas as empresas do setor de varejo listadas aqui, né, na bolsa estão subindo hoje, enquanto Magazine Luiza cai agora 1,36%. Bom, a gente já falou, né, deu um panorama como é que tá o mercado. Vamos falar como é que tá o dólar rapidinho, que o dólar tá recuando 0,74%. aos R$ 5,56. É contigo, Daniel Morales. Ah, é comigo, mas o Leonardo não tirou nem a tela ainda. O Leonardo está prestando atenção agora. Valeu, então, Hanna Beltrão. Vamos encerrar, então, o BMC Estoque, deixando o nosso boa tarde pro pessoal que tá ali no chat. Valeu, gente. Piadinha repetida não leio, porque as minhas piadas são muito boas. Vamos lá, Júlio Souza também tá por aqui. Olha só, hoje tá bonito o mapa do calor, o Júlio tá falando. Isaias Melo tá por aqui. Uma grande debate de política aqui também. Vamos pular essa parte aqui, né? Vamos lá. Tem a rinite do Daniel chamando atenção. Essa é piada antiga. Vamos lá. Chefe de cozinha do Cabral tá aqui, ó. Gilvan aceita um drink. Grande chefe de cozinha do Cabral. Rui das Neves também tá por aqui. Carlos Zardo. Denis Salles. Eu li 2 vezes antes de ver se tinha alguma sacanagem que o nome, mas não tem. O piloto do Jatinho da Paula tá aqui também. Ariel Sampaio, que também já está aqui também, já tá faz tempo. É isso aí, gente. Valeu, obrigado pela participação. BMC Estoque vai chegando ao fim. Eu continuo aqui pro BMC Market até as 3h30 da tarde. Hanna trabalha hoje? Trabalho, sigo trabalhando, porque mais tarde teremos BMC Business às 18h45 ou 15 para as 7 da noite. Teremos, né, a gente conversa aí com o gestor da empresa Serenal para a gente conhecer, né, mais uma vez, conhecer um pouquinho mais sobre o plano de negócios, as prospecções também, falar dos resultados, mas chega de spoiler, só à noite a gente consegue ver, né, conversar com essa empresa ao vivo, hein? Fica ligadinho aqui na BMC News. 18h45, é isso? 18h45. Popular. Ou 15 para as 7. Ou 15 para as 7. Ou 6h45. Boa, então. Bom, nesses 3 horários, então, a Hanna ao vivo no BMC Business. Exatamente. Valeu, Hanna. Um beijo para você. Até amanhã. Tchau, tchau, Morales. Até amanhã.